Olá, é uma alegria ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mayara Princiotti, professora universitária em cursos preparatórios, e eu tô aqui, gente, numa série de vídeos sobre as peças mais cobradas no exame de ordem. Eu vou pegar na sua mão e juntos nós vamos aprender tudo que precisamos saber para a gente gabaritar a nossa peça na segunda fase. Gente, eu vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais. O meu Instagram é o professora Mayara Princiotti e tem aqui também o QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí na sua tela, você vai ser direcionado para as minhas redes sociais, para o meu Instagram, meu Telegram e o meu grupo de WhatsApp, onde eu vou postar os materiais dessa aula, vou postar dicas, além de ser um canal muito legal para a gente poder conversar, trocar ideias, tirar suas dúvidas, ouvir aí os seus desabafos. Eu gosto muito de conversar com vocês e será um prazer imenso aí poder receber as mensagens de cada um. Gente, como eu já mencionei na nossa aula sobre resposta à acusação, os memoriais estão dentre as 5 peças mais cobradas no exame de ordem. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, vamos voltar aqui, que vocês sabem que a nossa equipe fez um levantamento das peças mais cobradas nos últimos exames de ordem. E os memoriais estão aqui, gente, já foram cobradas pelo menos 9 vezes. É uma peça que já foi cobrada pelo menos 9 vezes, então você não pode ir para sua prova sem saber fazer essa peça importantíssima. E, gente, eu sei, né, como eu já falei no outro vídeo, que você se sente inseguro, né? Muitos de vocês não fizeram estágio, muitos de vocês nunca redigiram uma peça, não sabem nem por onde começar. E a minha tarefa, a minha função aqui é pegar na sua mão e mostrar para você como vai ficar fácil aprender a fazer as principais peças cobradas no exame de ordem. E hoje a nossa peça escolhida são os memoriais, também conhecidos como as alegações finais por memoriais, ok? Bom, gente, feita essa apresentação, vamos começar? O que são os memoriais? Vocês vão ver que essa é uma peça na qual a defesa e a acusação, portanto, percebam que não é uma peça privativa da defesa como a resposta à acusação, tá? Aqui, tanto a defesa quanto a acusação apresentam os memoriais. E é nesse momento, é nessa peça, que você vai ter a sua última oportunidade de falar tudo que você precisa, tudo que foi apurado nos autos, antes do processo ir para a mesa do juiz para ele sentenciar, antes dele condenar ou absolver o seu cliente. Então é nesse momento, gente, que a acusação vai falar que está provada a autoria, está provada a materialidade e que o réu deve ser condenado. Por outro lado, a defesa, vocês, advogados, no exame de ordem, vão falar que o seu cliente deve ser absolvido e devem buscar aí, em caso de condenação, né, eventualmente, seu cliente pode ser condenado, vocês vão buscar ali uma condenação mais branda possível de acordo com os dados do enunciado. Então, venham aqui na tela comigo que vocês vão perceber que essa é uma peça na qual eu tenho a última oportunidade para as partes, tá? E aqui, lembrem-se que essa não é uma peça privativa da acusação, então as partes MP e defesa, tá? As partes para elas se manifestarem no processo de conhecimento por escrito, né? Os memoriais a gente vai ver que eles são apresentados por escrito. Nós não temos prova oral no exame de ordem, né? A gente não tem, ainda não inventaram isso e ainda bem, né, gente? E qual que é o momento que eu faço meus memoriais? Ele é feito antes do processo ser remetido ao juiz para a prolação da sentença. Então, nos meus memoriais, eu vou basicamente dizer o que eu quero que conste na sentença, ok? Para a gente poder visualizar melhor e entender o que são os memoriais, para que você possa identificar essa peça na sua prova, nós precisamos ficar de olho aqui na nossa linha processual, que eu coloquei aqui na tela para vocês, olha. Vocês já viram, né? Essa linha processual na nossa aula sobre resposta à acusação, que, aliás, se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista, tá? Bom, então vamos lá. Onde se localizam aqui os meus memoriais? Houve a fase extrajudicial, ou não, né? A fase do inquérito policial, a fase investigativa, a gente sabe que ela é dispensável, né? O inquérito policial, ele é dispensável. Mas vamos imaginar aqui que nesse caso houve uma investigação,
Foi instaurado inquérito policial, ele foi concluído e o Ministério Público resolveu oferecer a denúncia, tá? Porque tinha indícios de autoria, provas da materialidade, era caso de oferecer denúncia. O MP ofereceu denúncia. Qual que é o próximo passo? É o recebimento da denúncia que é feito pelo juiz. Então, a denúncia foi oferecida, o juiz recebeu a denúncia, depois a gente sabe que o juiz determina a citação, o réu é citado e, como nós vimos na nossa aula anterior, depois da citação vem a resposta à acusação. Pode ser, gente, que a sua resposta à acusação emplaque a tese ali da absolvição sumária. Se o juiz absolver sumariamente o seu cliente, o processo acabou aqui, tá? Acabou, morreu, não tem mais processo. Mas se o juiz ele não acolhe a sua tese de absolvição sumária, o que acontece? O processo continua. E qual que é a próxima etapa procedimental? É a audiência de instrução, tá? Aqui na audiência de instrução haverá a colheita da prova. A vítima vai ser ouvida, as testemunhas vão ser ouvidas, ao final o réu vai ser interrogado e a gente sabe que a instrução se encerra com o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, qual que é o próximo passo, gente? É a apresentação aqui, ó, dos memoriais. E depois dos memoriais, o que eu tenho? A sentença, né? Que pode ser condenatória ou absolutória. Ok? Percebam, gente, um detalhe importante aqui, tá? Eu falei para vocês que nós podemos chamar essa peça de memoriais ou de alegações finais por memoriais. E por que isso? Quando eu encerro a minha audiência de instrução, tá? O réu foi interrogado, eu encerrei a audiência de instrução. Na própria audiência, o juiz vai falar para as partes apresentarem as suas alegações finais orais, a começar pela acusação. Então, terminou a audiência, imagine aí que você está na sala de audiência, tá? Está na sala de audiência, já fez perguntas para as testemunhas, o réu já foi interrogado, encerrou a instrução, o juiz olha ali para o membro do Ministério Público e fala: o doutor está com a palavra para a apresentação das alegações finais. Naquele momento, o que o promotor vai fazer? Ele vai começar a falar. Excelência, no caso dos autos, as provas demonstram que ele deve ser condenado, vai pedir ali a caveira do seu cliente. Quando o Ministério Público encerra suas alegações finais orais, o juiz vai falar: a defesa está com a palavra. Vai olhar para você ali, advogado, e você vai ter que se virar nos 30, ou melhor, nos 20, porque o prazo é de 20 minutos, como a gente vai ver. São prorrogáveis por mais 10. Mas você vai ter ali o prazo de 20 minutos para você falar sobre as suas alegações finais e falar por que o seu cliente deve ser absolvido, quais teses defensivas você quer que sejam acolhidas, e em caso de condenação, quais benefícios penais você vai pleitear ali para o seu cliente de acordo com toda a prova que foi produzida ali nos autos, ok? Então vejam que, em regra, gente, o que eu tenho são alegações finais orais, tá? São alegações finais orais. Mas pode acontecer de não ser possível fazer as alegações finais de forma oral ali na audiência. E nós vamos ver as situações em que não é possível, tá? Quando não é possível, o que vai acontecer? O juiz vai converter essas alegações finais orais em memoriais ou alegações finais sob a forma de memoriais. Então, ao invés do promotor ali falar ali na audiência porque que o réu deve ser condenado, e você, defesa, falar por que ele deve ser absolvido ali na audiência de forma oral, vocês vão para casa, tranquilos, o advogado vai para casa ali tranquilo, e ele vai sentar no seu computador e ele vai ter o prazo ali para que ele faça isso por escrito, tá? E quando vai ser possível isso acontecer, gente? Nós temos aqui duas hipóteses que o código traz pra gente. Duas não, na verdade são três, tá? A primeira delas: quando a causa for complexa, em razão ali da complexidade da causa, é um assunto difícil, demanda muitas provas. Vamos imaginar que a gente está diante ali de um crime tributário, que eu tenho que analisar muitos documentos, depoimentos. Nesse caso, o juiz pode fazer essa conversão. Ou quando houver ali o excessivo número de acusados.
Vamos imaginar ali que a gente está diante de um processo que apure, por exemplo, organização criminosa. Então, são vários integrantes ali daquela organização criminosa, tem pelo menos 10 integrantes. Imagine que todos foram interrogados, várias testemunhas já foram ouvidas. Essa audiência já está durando já várias horas. Imagine você ali, as partes ali cansadas, ainda terem que fazer as suas alegações finais. Fica muito penoso, né? Prejudica ali a qualidade do trabalho da defesa e da acusação. Então, nesse ponto, considerando esse número excessivo de acusados, o juiz ele pode determinar ali a conversão em memoriais escritos, tá? Além dessas duas hipóteses que estão no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, eu tenho uma outra hipótese aqui, que é do 404, parágrafo único do CPP. Pode ser, gente, que durante a audiência, o juiz determinou a realização ali, quando ela se finalizou, o juiz percebeu que era necessária a realização ali de alguma diligência, tá? Eu explico, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, teve ali a audiência, foram ouvidas as testemunhas, o réu foi interrogado, e durante a oitiva ali de algumas das testemunhas, a testemunha A, por exemplo, falou que o Joãozinho viu como os fatos aconteceram e pode esclarecer tudo. A testemunha pode falar assim, olha, eu não vi nada. Eu não sei, me arrolaram aqui como testemunha, mas nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas o Joãozinho sabe. Só que o Joãozinho não foi arrolado nem pela acusação, nem pela defesa. Aí o juiz pode falar assim, vamos ouvir o Joãozinho, tá? E aí o que o juiz vai falar? Ao invés dele abrir prazo para as partes, acusação e defesa, apresentarem as suas alegações finais, ele vai falar, olha, eu vou ordenar aqui primeiro a oitiva do Joãozinho e depois, quando essa prova ela for produzida, aí eu abro o prazo para as partes apresentarem as suas alegações finais por memoriais, por escrito, tá? Não só a oitiva de uma testemunha, tá, gente? Essa diligência pode ser a realização de uma perícia, dentre outras, tá? Vamos imaginar ali que a vítima surge com a arma do crime, temos que periciar ali aquela arma, tá? Então, várias situações ali podem acontecer que seja necessária a realização de diligência. E aí, antes de você ir para as alegações finais, essa diligência ela terá que ser realizada, tá? Então, percebam que nessas duas hipóteses, eu não apresento as minhas alegações finais de forma oral, eu apresento as minhas alegações finais de forma escrita, tá? Eu falo duas hipóteses, gente, porque eles estão em 2 artigos, né? Por isso que eu acabo falando duas. Mas, na verdade, a gente já viu que são 3, tá? É que eu fico com 2 artigos na minha cabeça e fico falando 3, duas, mas são 3. Bom, feitas essas considerações, gente, como que eu posso identificar os memoriais? Li o enunciado. Como que eu sei que eu estou diante dessa peça? Aliás, gente, se cair memoriais, embora seja uma peça que tenha bastante detalhes, você pode pedir muitas coisas, né? E às vezes alguns alunos ficam desesperados por isso, né? Acham que é uma peça difícil, mas não se desesperem, tá? Comemorem se você estiver diante de memoriais. E por quê? Porque você tem várias teses subsidiárias, por exemplo, para alegar. E só de pedir a pena base no mínimo legal, só de você lembrar disso, você já pontua. Então, a chance de você pontuar bastante é muito grande nos memoriais. E o que você alega no mérito, você vai ver que você pontua duplamente no pedido, tá? Então, você pontua no mérito e no pedido. Então, é uma peça que você consegue ali, ó, ter vários grãozinhos para de grão em grão a galinha encher o papo e você ser aprovado. Que é isso que a gente quer aqui, a sua aprovação, tá? Então, como que eu identifico que eu estou diante dos memoriais e já vou comemorar porque eu sei que eu vou conseguir muitos pontos aqui? Vai haver o encerramento da instrução probatória, lembra, gente? A audiência finalizou, ou a audiência acabou, foi feita a diligência, né? Que faz parte ali da instrução probatória, acabou, não tem mais provas a serem produzidas, essa fase já se encerrou, tá? Ou a acusação, querelante ou MP, requereu a condenação. E lembrem-se, gente, que os memoriais eles têm uma ordem para serem apresentados, tá? Seja alegações finais ou alegações finais na forma de memoriais. Primeiro a acusação apresenta os seus memoriais e depois a defesa. Lembrem-se, eu sempre falo isso para os meus alunos, que no processo penal a gente tem o esquema de ação-reação, tá? Se a gente olhar a nossa linha processual, vamos voltar nela aqui, para que você não esqueça mais isso, ó.
Eu vou apagar o que eu escrevi para ficar melhor, para vocês visualizarem o que eu tô querendo dizer. Olha só. Como que o processo começa, gente? Com a denúncia ou a queixa, certo? Ação. O que eu tenho depois? Resposta à acusação. Reação. Na audiência, primeiro eu ouço as testemunhas de acusação, ação. Depois as testemunhas de defesa, reação. Nos memoriais, a mesma coisa. Eu tenho primeiro os memoriais da acusação, ação. Depois os memoriais da defesa, reação. Então, primeiro, o Ministério Público vai falar, requerendo a sua condenação, tá? Depois, você, defesa, vai falar requerendo a absolvição do seu cliente, ok? Ação, reação. Então, percebam, para você saber que estar diante dos memoriais, você vai identificar na sua peça que foi encerrada... Opa, peraí que eu queria escrever com a borracha, gente. Não vai ser possível. Foi encerrada a instrução, tá? Acabou a audiência. Houve lá o interrogatório do réu, né? Que é o último ato da instrução, da audiência. Foi encerrada a instrução, só que ainda não tem uma sentença condenatória, tá? Porque cuidado, se no seu problema estiver falando sobre sentença condenatória, que o juiz condenou, aplicou a perintal, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, aí eu tô diante de recurso, tá? Aí a gente vai falar em recurso de apelação. Nós não vamos falar sobre memoriais. Então percebam que os memoriais, eles estão aqui no meio do caminho entre o encerramento da instrução e a prolação da sentença. Conseguiram visualizar aqui na nossa linha do tempo? Bom, agora que você já sabe como identificar os memoriais, vamos dar uma analisada aqui em como isso já caiu no exame da OAB, tá? Como você ali lendo o enunciado vai falar, nossa, só pode ser memoriais. Vamos lá, gente? Olha aqui como caiu num dos últimos exames, ó. O Ministério Público apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1º, que é um agravante. E aí, o MP requereu a condenação e, em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para a apresentação da medida cabível. Percebam aqui que o último ato processual foi o Ministério Público requerendo a condenação nos termos da denúncia. Isso aqui significa o quê, gente? Que o MP apresentou os seus memoriais, certo? Se o MP apresentou os seus memoriais, e a gente sabe que o MP apresenta primeiro, qual que é o próximo passo? A defesa agora apresentar os seus memoriais. Você ali arrasando, conseguindo a absolvição do seu cliente, pleiteando, requerendo a absolvição do seu cliente, ok? Então vejam que aqui o Ministério Público, ele já falou o que ele quer na sentença. O que ele quer? Ele quer a condenação. Eles têm um coração peludo, eles vão pedir isso. Já você na defesa, você ali como advogado, você vai fazer os seus memoriais, pleiteando ali a absolvição, a gente vai ver reconhecimento de preliminares, teses subsidiárias, tudo que for mais benéfico ao seu cliente, ok? Como caiu mais ainda, Pro? Que outra redação eu posso me deparar? Olha essa daqui, ó. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, o que é derradeira? Final, né? A última manifestação, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Então, vejam, gente, eu não falei que os memoriais são a última oportunidade que você tem de falar nos autos? A prova da OAB, o examinador deixou isso bem claro, colocou aqui derradeira. Derradeira final, última, tá? Então, viu essa palavra aqui, derradeira, em manifestação final? Olha só, para você visualizar melhor. Vocês estão vendo que é realmente um dos últimos, é o último ato processual aqui antes da sentença, tá? Por isso que vai ser derradeira. Então, prestem atenção nisso. Se vocês estiverem diante dessas expressões, não tem erro, você não vai errar. Aluno meu, já falei para vocês, não erra identificação da peça, porque você lembra da nossa linha processual. Não tem como você errar, você já vai saber que está diante dos memoriais, ok? Bom, já sabemos identificar a peça, nossa peça não vai ser zerada, isso é muito importante. Parabéns se você chegou até aqui e conseguiu identificar a peça.
Isso é um passo importantíssimo. Agora a gente vai falar de outra coisa também muito importante, que é o fundamento legal. Por que eu preciso saber o fundamento legal? Porque eu preciso mencioná-lo no meu preâmbulo. Isso pontua, gente. Isso é muito importante. Eu preciso mencionar o fundamento legal para eu pontuar e a gente faz isso no preâmbulo. Pro, como faz preâmbulo? Calma, que nessa aula mesmo a gente vai falar, eu vou ensinar você a fazer um preâmbulo e não só isso, gente. Essa aula ela é composta de duas partes. Como vocês já sabem, quem assistiu minha aula de resposta à acusação sabe que nós dividimos a nossa aula em duas partes. A primeira é essa daqui que eu estou ensinando vocês a estruturar a peça, os pontos principais, tudo que você precisa colocar na sua peça. E na nossa segunda parte dessa aula sobre memoriais, nós vamos juntos ler um enunciado da última prova que já caiu no exame de ordem. Vou destacar para vocês as palavras que vocês devem ficar atentos e depois juntos nós vamos redigir a peça do endereçamento até o encerramento, mostrando cada pontuação, que cada coisa que você vai escrever, a forma como vai pontuar, tá? Então, não se preocupe que nessas duas aulas não tem como você não saber redigir a peça, tá? Você aí que está inseguro não vai ficar mais, eu te garanto, ok? Bom, então vamos aqui no fundamento legal, que é importante para a gente fazer o nosso preâmbulo, tá? Fundamento legal, nós já vimos que são dois, tá? São duas situações aqui em que eu tenho alegações finais na forma de memoriais. A primeira delas está no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, que fala o seguinte, ó. Não havendo requerimento de diligências, lembra, não precisou... Aqui, não precisei ouvir nenhuma testemunha, não precisei fazer perícia, porque encerrou a instrução, já foram produzidas todas as provas possíveis. Então, não tem necessidade, nenhuma testemunha citou o Joãozinho, a vítima não trouxe a arma do crime, então não tem nada novo, tudo que podia produzir já foi produzido ao final da instrução, ao final da audiência, que se encerrou com o interrogatório do réu, tá? Então, não havendo requerimento de diligências, ou... sendo indeferido, por quê, gente? Aquelas diligências que eu mencionei para vocês, tanto o juiz pode falar, opa, ouça tal testemunha, quanto eu, defesa ou a acusação, podem falar, peraí, juiz, a testemunha falou isso, eu vou requerer tal diligência. E aí o juiz verifica se defere ou não, tá? Então, o juiz deferindo, a gente viu que eu entro lá no 404. Se ele indefere, eu entro aqui no 403, parágrafo 3º, ok? Então, não havendo requerimento de diligências, ou sendo esse requerimento aí indeferido, juiz, por favor, ouve a testemunha, né? Requeiro ali a oitiva da testemunha. O juiz fala, não, indefiro, aí serão oferecidas o quê? As alegações finais orais. Lembra, a regra é que sejam orais. Mas eu tenho prova oral no exame de ordem? Graças a Deus, não, né, gente? Não tem. Se tivesse, olha só, pelo prazo do CPP, você ia ter 20 minutos ali, respectivamente, né? Primeiro a acusação e depois a defesa, né? Tanto a defesa quanto a acusação tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Então, na verdade, se você for parar para pensar, é um se vira nos 30 mesmo, né? Porque eu tenho 20 minutos mais 10 minutos, né? O prazo ali se vira nos 30 para você pedir, você aí como defesa, a absolvição do seu cliente. E aí, gente, em seguida ali, ó, o juiz profere o quê? A sentença, tá? Então, percebam que os memoriais, as alegações finais, elas estão antes da sentença. É o ato que precede a sentença. Só que o parágrafo 3º, então vejam aqui ele está falando das alegações finais, né? Lembra aquelas que eu falei que a gente apresenta em audiência? O parágrafo 3º, ele traz a hipótese em que essas alegações finais serão convertidas em quê? Em memoriais escritos. Convertidas em memoriais escritos. E quando isso vai acontecer? Memoriais escritos. Quando que isso vai acontecer? Quando o juiz aqui, considerada a complexidade do caso, ou o número de acusados, lembra? Muitos réus, ele pode considerar as partes o prazo de 5 dias. E aqui eu já tenho o prazo dos meus memoriais, muito importante a gente saber prazo. Calma que eu vou te ensinar a contar prazo aqui nessa aula mesmo. Não precisa se desesperar. E é sucessivamente, porque é primeiro a acusação, lembra? Depois a defesa tem esse prazo de 5 dias para apresentação de memoriais, tá? E aqui eu tenho a previsão, o fundamento legal dos meus memoriais. 403, parágrafo 3º. Gente, cuidado, que no parágrafo 3º, o legislador fala o seguinte, ó. Nesse caso,
o juiz, ele não vai proferir sentença ali em audiência, ele tem o prazo também de 10 dias para proferir a sentença. Cuidado que esse prazo aqui não é para o oferecimento dos memoriais, tá, gente? Não confundam. Aliás, eu recomendo que você grife o 403, parágrafo 3º, você aí que está assistindo essa aula com o seu código, grife esse artigo porque ele é importantíssimo, ele é um fundamento legal da sua peça, dos memoriais. Então, você tem que ter ele muito fácil ali para você poder lembrar e citar, tá? E quando você estiver grifando, cuidado ali. Cuidado, faça, ó, cuidado porque esse prazo de 10 dias aqui não é para apresentação dos seus memoriais, é para o juiz proferir sentença. O prazo que você tem para apresentar os seus memoriais é de 5 dias, ok? Bom, então esse é um dos fundamentos que eu posso usar. Mas lembra que eu falei do requerimento de diligências? O 403, parágrafo 3º, eu só vou usar quando no meu problema, no enunciado, estiver falando sobre a complexidade da causa ou então sobre o excessivo número de acusados, tá? O que eu tenho observado nos exames de ordem quando a gente analisa o enunciado? O examinador não deixa isso claro, gente. Ele não deixa claro, tá? E muitas vezes ele tem aceitado uma ou outra fundamentação, tanto o 403, parágrafo 3º, como o 404 aqui que a gente vai ver, parágrafo único, tá? Ele tem aceitado uma ou outra. Mas, em regra, o que se tem colocado mais é o 403, parágrafo 3º do CPP. Se o examinador trouxer expressamente essas situações, você não vai ser pego de calça curta. Então, você já sabe aqui, se o enunciado disser complexidade do caso ou excessivo número de acusados, eu vou colocar o 403, parágrafo 3º. Agora, se ele disser o seguinte, ó, que foi ordenado diligência aqui, considerada imprescindível, lembra? Precisa ouvir uma testemunha. Seja de ofício, ou seja, o que é de ofício, gente? O próprio juiz, tá? Ninguém pediu, foi o juiz que determinou. De ofício, ó, traduzindo aqui, ó, ninguém pediu. Saiu da cabeça do juiz, tá? A testemunha falou lá, ah, foi o Joãozinho sabe tudo. Joãozinho é fofoqueiro da rua. Aí o juiz fala, opa, sem que ninguém tenha pedido, ele fala, quero que ouça, tá? Isso é de ofício. Ou a requerimento da parte, seja do Ministério Público, seja da Defesa, tá? A audiência, ela é concluída o quê? Sem as alegações finais, lembra? Se eu preciso de diligência, não dá para encerrar o processo e falar para as partes se manifestarem em alegações finais. Não. Primeiro, essa diligência vai ser realizada, tá? E olha o que o parágrafo único fala, então. Realizada em seguida a diligência, foi ouvido ali o Joãozinho, vai ser determinada aqui as partes, ó, a apresentação no prazo sucessivo, ou seja, primeira acusação, depois defesa, também de 5 dias, tá? As suas alegações finais por memorial, ou seja, por escrito. E o juiz também vai ter o prazo de 10 dias para proferir sentença. O que ele quer dizer aqui nesse artigo, gente? Ele está trazendo a nossa segunda hipótese aqui do fundamento legal das alegações finais por memorial. Então, percebam que aqui não é por causa do excessivo número de acusados, nem da complexidade da causa. Aqui é por quê? Não tinha como as partes apresentarem as suas alegações finais ainda, porque estava pendente uma diligência, tá? E aí, depois que é realizada essa diligência, aí sim as partes têm os prazos de 5 dias para apresentarem as suas alegações finais na forma de memoriais, ou memoriais, como preferir, ok? De novo, não confundam, tá? Tanto na hipótese anterior do 403 como essa do 404, o prazo para apresentação das alegações finais é do quê? 5 dias, tá? Quem tem 10 dias aqui é o juiz, tá? Para proferir a sentença. Uma questão aqui, um questionamento que eu trago para vocês, ó, que me fazem muito. Professora, a previsão de alegações finais escritas em formas de memoriais nos ritos sumário e sumaríssimo? E no rito do júri e da lei de drogas? Se você observar, se você for analisar ali a parte do Código de Processo Penal que fala do procedimento sumário, ou se você for analisar a Lei 9.099, ou a Lei de Drogas, ou o rito do júri, você for analisar os artigos correspondentes, você vai verificar que não há uma previsão expressa a respeito das alegações finais na forma de memoriais. Eu tenho a previsão de alegações finais ali, produzidas oralmente,
mas não se fala na conversão dessas alegações finais em memoriais. E aí meus alunos ficam com a dúvida, e aí, se eu estiver diante desses procedimentos, eu vou poder fazer memoriais na minha peça? E a resposta, gente, é sim, você pode, tá? Há entendimento ali unânime de que é sim cabível os memoriais nesses ritos também, embora não haja uma previsão legal expressa. Por quê? Porque eu posso aplicar subsidiariamente o procedimento ordinário, e vejam que o 403 e o 404 eles estão ali nas disposições sobre o procedimento ordinário, então eu posso aplicar esses artigos aos demais procedimentos. Só que aí, gente, quando você estiver ali no seu preâmbulo fundamentando a sua peça, o que você tem que alegar? Além de você mencionar o 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, que nós vimos que são os dois fundamentos possíveis, você vai ter que cumular esses artigos com o 394, parágrafo 5º do CPP. Por quê? Porque ele permite a aplicação subsidiária do procedimento ordinário a esses procedimentos. Ok? Então, cuidado com isso. Aliás, gente, falando aí nesses procedimentos especiais, eu preparei uma aula especial só de memoriais no rito do júri, tá? Existem algumas peculiaridades que vocês precisam saber que vai diferenciar os memoriais do rito ordinário dos memoriais do rito do júri, mas não precisa se desesperar que eu vou explicar tudinho para vocês numa aula para isso, tá bom? Próximo assunto aqui que a gente tem que ter em mente, não pode esquecer, é sobre a legitimidade. Quem pode apresentar memoriais? Quem assistiu a minha aula de resposta à acusação, viu que a resposta à acusação, a RA, ela é uma peça exclusiva da defesa, tá? Não tem sentido a acusação apresentar resposta à acusação. Já os memoriais, como a gente viu aqui, é uma peça, né? Os memoriais, eles podem ser apresentados tanto pela acusação, podem não, a gente vai ver que devem, tá? Eles devem ser apresentados tanto pela acusação quanto pela defesa. E há consequências pela não apresentação, tá? Olha aqui no slide, ó. Se eu tô falando de defesa, é obrigatório que eu apresente memoriais. O juiz não pode proferir sentença sem a presença dos memoriais, sob pena de nulidade ali por cerceamento de defesa. Tamanha a importância dessa peça que a gente está estudando, né? Vejam, gente, lembrem-se que os memoriais é a última oportunidade que as partes terão de falar nos autos antes do juiz proferir sentença, antes dele decidir sobre a vida de uma pessoa, se ele condena ou se ele absolve, né? Uma decisão muito séria. Então, é preciso dessa manifestação importantíssima que vai anteceder a sentença e na qual eu vou poder falar sobre tudo que foi produzido nos autos. Né? É memoriais que eu até vou rememorar tudo o que aconteceu no processo. Então, tamanha a importância dela. Se não houver memoriais ali por parte da defesa, eu vou estar diante de uma hipótese de nulidade por cerceamento de defesa, tá? E a acusação? A acusação, gente, aqui a gente está falando tanto do Ministério Público quanto do querelante, tá? E aí, querelante, lembrem-se, ações penais privadas, né? Se eu estou falando aí de queixa, seja a queixa na ação penal privada exclusiva, na subsidiária da pública, eu preciso observar ali algumas questões importantes quando eu falo de memoriais, tá? Na ação penal exclusivamente privada, a não apresentação aqui dos memoriais, ele gera o quê, gente? A perempção, que é uma causa extintiva da punibilidade. Tá? Então, vamos imaginar que eu estou diante de uma ação penal privada, lá é um crime contra a honra, vamos pensar ali numa injúria do caput, ação penal privada, e o querelante, que está ali na posição de acusador, ele não apresentou suas alegações finais. Qual que é a consequência disso? Perempção, extingue a punibilidade e acabou por aí. Vejam que é uma peça importantíssima que gera ali determinadas consequências a depender de quem não apresentou ou não, tá? Mas e se eu estiver diante da ação penal privada subsidiária da pública? Lembra da subsidiária da pública? Quando o Ministério Público, numa ação penal pública, ele se mantém inerte, ele nada faz, ele não arquiva, ele não denuncia, ele não faz diligência, ele não faz nada, surge aí a legitimidade para a propositura, né, da ação penal privada subsidiária da pública. Ah, já que o MP não está fazendo nada, eu ali sou vítima, eu vou tomar para mim a legitimidade. É possível na ação penal privada subsidiária da pública. Mas e se eu fiz isso
porque o promotor foi inerte, e quem está sendo inerte agora sou eu. Quem não apresenta as alegações finais, essa peça aí que a gente viu que é super importante, sou eu. O que acontece? Nesse caso, gente, o MP ele retoma a titularidade, tá? Ele retoma a ação, não vai haver a perempção se eu estou diante da subsidiária da pública, porque em essência é uma ação pública, tá? E o que o MP vai fazer? Não, peraí, agora eu acordei. Daqui que eu vou retomar a ação e eu, Ministério Público, apresento os memoriais, tá? E se for uma ação penal pública? Aqui eu não estou falando mais de ação privada, nem da ação penal ali privada subsidiária da pública. Eu estou falando da ação penal pública. Nesse caso, o Ministério Público ele não pode deixar também de apresentar as alegações finais por força do princípio da indisponibilidade, tá? Ainda falando sobre acusação aqui. O assistente de acusação, né? Se o seu problema ali, esse enunciado, vier falando que você está como assistente de acusação, você não está pela defesa, você veio como assistente de acusação, você está ao lado ali do Ministério Público, querendo ali ferrar o réu. Você pode apresentar os seus memoriais? Nesse caso, gente, não é um dever, tá? Diferentemente do Ministério Público, você tem uma faculdade, você pode, mas não é obrigada a apresentar. E você pode apresentar mesmo que o MP apresente, né? Então, o MP está lá na posição de acusador e ele já apresentou os seus memoriais. Não pode o juiz falar, como tem ali as alegações finais dos memoriais do MP, já entende o suficiente, então o assistente de acusação não precisa mostrar? Não é bem assim, o assistente de acusação, ele tem aí essa faculdade de também apresentar os seus memoriais, tá? Muita atenção aqui, gente, na ação penal privada, tá? Na hipótese de perempção. Isso aqui é importante que vocês guardem com muito carinho, porque pode ser uma preliminar aí que vocês podem alegar como uma causa extintiva da punibilidade, tá? Outro ponto aqui importante que a gente não pode esquecer, o que vai facilitar muito para você fazer a sua peça, é a estrutura da peça. Como eu estruturo os meus memoriais? Isso aqui é importante, né? Para você que está perdido, se encontrar, organizar suas ideias. Você vai começar, gente, com o endereço, tá? Para quem eu mando o endereço? Não, né, gente? O endereçamento. Endereçamento é o quê, gente? Para quem eu mando a minha peça? Para quem eu mando? Calma que a gente vai descobrir nessa aula ainda. Vou mostrar para vocês como faz o endereçamento. Depois eu vou escrever o quê? Processo número. Entre o endereçamento e processo número, eu preciso pular linhas? Não é obrigatório. Não é obrigatório pular linhas. Mas, assim como eu falei lá na resposta à acusação, eu volto a repetir. É recomendável que você pule linhas. Por quê? Para ficar organizado, para ficar um texto bonitinho e para a pessoa que vai corrigir a sua prova, que já corrigiu trocentas, corrija com mais carinho, com mais atenção, sem passar ali nenhum detalhe importante, tá? Então, você pula linhas, mas pule poucas, tá? Porque lembrando que você tem ali um espaço limitado de 150 linhas e você não pode gastar essas preciosas linhas, ainda mais em se tratando de memoriais, que é uma peça que a gente pode alegar aí bastante tese, tá? Então, você vai escrever ali processo número, vai fazer o seu preâmbulo, vou te ensinar a fazer preâmbulo. Depois, você vai colocar ali um tópico dos fatos, você vai narrar brevemente o que aconteceu, né? Gente, o enunciado é imenso, né? Você vai fazer ali uma bela síntese e calma, que na segunda parte da nossa aula, nós vamos fazer ali a parte dos fatos. E eu vou te mostrar uma técnica para que você faça sinteticamente os fatos, tá bom? Não perca essa segunda parte. Depois, você vai no seu recheio, né? Naquilo que pontua mais, que é o direito. Você vai colocar um tópico ali do direito. E no do direito, gente, se a gente está falando de memoriais, a gente pode alegar teses preliminares, como, por exemplo, uma extinção da punibilidade, a ocorrência de uma nulidade, tá? Então, aqui, ó, eu tenho extinção da punibilidade e eu tenho nulidades. Mas você não falou na aula de resposta à acusação que extinção da punibilidade gera absolvição sumária? Isso, gente, é lá na resposta à acusação, tá? Na resposta à acusação, eu não vou alegar extinção da punibilidade como preliminar, porque ele é mérito. Eu vou pedir absolvição sumária. Aqui nos memoriais, a coisa muda. A história muda de lugar, por uma opção do legislador. Se eu estiver diante de uma causa extintiva da punibilidade, lembra da perempção que eu falei, por exemplo? Perempção no nosso slide anterior, fala sobre a legitimidade. Eu vou alegar isso em preliminar e não no mérito.
tá? No mérito, o que eu vou pedir? A absolvição. É absolvição sumária, Pro? Não. É só absolvição. Se você falar absolvição sumária, está errado. E por quê? Lembra da nossa linha processual? Mentalizem aí a nossa linha processual. Quando eu estou falando de absolvição sumária, o que eu tive? Eu tive a citação, a resposta à acusação. Se eu emplaco a minha tese de absolvição sumária, o que acontece com o processo? Ele acaba ali. O juiz absolveu sumariamente. Eu não vou para a audiência de instrução. Eu não tenho alegações finais na forma de memoriais. Não vai ter ali aquela sentença condenatória ou absolutória. Acabou ali na absolvição sumária, tá? É sumária por quê? Sumária porque eu encerro naquele momento o processo. Eu não tenho nem instrução, tá? Foi sumário, foi ali de plano, tá? Já se eu estou na fase dos memoriais, aí eu falo somente em absolvição, não tem nada de sumário. Por quê? Eu percorri toda a minha linha processual. O réu, ele apresentou a resposta à acusação. Eu fui para o pau, eu fui para a audiência, eu arrolei testemunhas, elas foram ouvidas ali. O réu foi interrogado. Apresentamos memoriais, nos manifestamos exaustivamente no processo para, ao final, o juiz, analisando todo aquele conjunto probatório, proferir a sentença. Tá? Então, aqui eu falo em absolvição e não é com base no 397, tá, gente? Como era lá na RA. É com base no 386 do Código de Processo Penal. Além disso, aqui nos memoriais, eu posso trazer as minhas teses subsidiárias. Eu devo trazer teses subsidiárias. Por quê? O que eu quero é absolvição. Mas e se o juiz condenar? Se o juiz condenar, eu vou buscar uma condenação mais branda possível para o meu cliente. Eu vou pedir o regime de cumprimento de pena mais brando, a pena mais levinha possível. Vou pedir benefícios penais, né? A gente tem que considerar, gente, que por mais perfeita que seja a sua tese de absolvição, existe aquele velho ditado, né, gente? De cabeça de juiz e de bumbum de neném, eu nunca sei o que pode sair. Então, pode ser que eu esteja ali diante de uma tese perfeita de absolvição, mas o juiz está de mau humor aquele dia, ele te condena. Nas minhas teses subsidiárias, eu vou falar o quê? Juiz, se você tiver de mau humor e condenar o meu cliente, mesmo com essa tese perfeita aqui que eu trouxe, mesmo estando escancarada a absolvição dele, eu quero que essa condenação seja uma condenação mais suave, mais branda, de acordo com os direitos ali que ele tem, ok? Isso serão as teses subsidiárias. Calma, que nós vamos nessa aula ainda falar sobre cada uma dessas teses aqui que a gente vai alegar no direito. Preliminares, méritos, subsidiários. Fique tranquilo. Depois, gente, vem os pedidos, né? Nos pedidos, nós vamos resumir o que nós falamos no direito, colocando ali o fundamento legal, tá? Vou mostrar para vocês também vários detalhes importantes sobre o pedido. Podemos também, vamos fazer também pedidos subsidiários, né? O pedido principal vai ser a absolvição. Nós também podemos pedir ali o reconhecimento da extinção da punibilidade, reconhecimento da nossa preliminar. E os pedidos subsidiários é aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que a gente vai fazer tornando a nossa condenação mais branda, tá? Pena base no mínimo legal, dentre outros que a gente vai ver com mais calma. E por fim, a gente vai encerrar, né? Com local, data, advogado, OAB. Também vou ensinar a fazer o encerramento. Trouxe esse esqueminha aqui para você que está perdido, organizar as ideias e verificar tudo que precisa ter nos seus memoriais, tá? Agora que você já sabe, a gente vai falar sobre cada um desses pontos, começando pelo endereçamento, que eu já falei que é para quem eu dirijo a minha peça. Quem vai analisar os meus memoriais? Para quem que eu vou mandar os meus memoriais? Vou mandar para o Ministério Público? Vou mandar para minha mãe? Não, gente, nós vamos mandar para o juiz, tá? Por que eu vou mandar para o juiz? Lembra que os memoriais são a peça que antecedem a sentença? Então, eu quero que o juiz leia os meus memoriais, tá? Então, o endereçamento só pode ser ali para o juiz da causa ao qual o processo foi distribuído. O examinador, na imensa maioria das vezes, indica qual juiz é esse, tá? Ele vai falar lá que o juiz, né, ele vai sempre narrar uma sequência de atos processuais. Vai ter um momento que ele vai falar lá, por exemplo, que o juiz da primeira vara criminal da comarca de Guarulhos recebeu a denúncia. Quando você verificar que ele falou juiz da primeira vara criminal de tal lugar, você já grifa ali aquela informação. Por quê? Porque é ela que vai constar no seu endereçamento, tá? Então, no enunciado, o examinador colocou juiz da vara tal, da comarca tal,
você já sabe que é para ele que você vai endereçar os seus memoriais. E como você vai escrever isso? Você vai colocar excelentíssimo senhor juiz de direito ou excelentíssimo senhor doutor, não tem problema, pode colocar juiz de direito aí ele colocou lá no enunciado, né? Primeira vara criminal da comarca de Guarulhos, que é minha cidade aqui que eu moro, / São Paulo, tá aqui em São Paulo, tá? Li todo o enunciado, ele não fala qual que é a vara criminal e nem a comarca. O que eu faço? Posso fazer que nem você, Pro, e colocar a cidade que eu moro? Não, pelo amor de Deus, não faça isso porque você vai identificar a sua peça. Como que você vai colocar se o examinador não te falar? Você vai fazer o seguinte, ó. Excelentíssimo senhor juiz de direito, dá 3 pontinhos. 3 pontinhos. Vara criminal da comarca, 3 pontinhos. Ponto, você não identificou a sua peça e você fez um endereçamento de forma a ganhar o ponto, tá, gente? Endereçamento pontua. Você não pode perder esse ponto precioso, tá? Se eu tiver diante ali de um crime, um enunciado narrou ali um crime contra a vida, né? Falou que era o juiz da vara do júri e tal, eu vou dirigir a minha peça ali para o juiz da vara do júri. Se for Justiça Federal, gente, estou ali diante de um crime de moeda falsa, por exemplo. Tem algumas peculiaridades, né? O endereçamento vai ser um pouquinho diferente, ó. Eu vou endereçar para o excelentíssimo juiz federal, né? Não vai ser o juiz de direito, vai ser o juiz federal. Dá 3 pontinhos, vara criminal, ou se ele falar, né? Ele falou no enunciado que era a segunda vara criminal. Tudo bem. Da segunda vara criminal, da Justiça Federal. E aí eu não vou falar comarca, né? Eu vou falar a seção judiciária, tá? Aí se ele indicar qualquer seção, São Paulo, eu coloco. Se não indicar, eu coloco ali 3 pontinhos. Aqui, gente, nos memoriais também vale o mesmo alerta que eu fiz para vocês na resposta à acusação. Você não pode corrigir a competência no endereçamento. Se você estava na nossa aula, você já sabe o que isso quer dizer. Se você não estava, não tem problema. Eu vou explicar por que você não deve corrigir a competência no endereçamento, tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você, lendo o enunciado, verificou que tem uma tese ali de incompetência, tá? Você viu que o caso era um caso ali de moeda falsa, que é da competência da Justiça Federal, mas quem recebeu a denúncia foi o juiz lá da primeira vara criminal da comarca de Guarulhos, São Paulo, aqui, o juiz estadual. Aí você fala, opa, peraí, moeda falsa, eu sei que é um crime da competência da Justiça Federal. Mas quem recebeu a denúncia, né, o MP aqui não prestou atenção, o juiz também não, e ele recebeu a denúncia aqui, mas ele é o juiz da Justiça Estadual. Estou diante de uma incompetência aqui absoluta. O que eu vou fazer? Ao invés de endereçar para o juiz da primeira vara da comarca criminal, incompetente, eu vou corrigir logo a competência no endereçamento e vou direcionar aqui para o juiz federal da vara criminal da Justiça Federal, da seção judiciária tal. Eu vou arrasar, já vou mostrar no endereçamento que eu sei que está errado aqui esse negócio. Você pode fazer isso, gente? Não pode. Se você fizer isso, você vai perder ponto. Ótimo que você sabe que ele é incompetente. Maravilhoso, ele é mesmo. Mas, no endereçamento, quem tem que reconhecer essa incompetência é o juiz que está conhecendo do processo, tá? Então, você tem que dirigir a sua peça para o juiz, mesmo que ele seja um incompetente, tá? Pode parecer um contrassenso falar isso, gente, mas vá sem medo de errar, tá? Você pode, sim, você deve direcionar a sua peça, fazer o seu endereçamento para o juiz incompetente, o juiz da primeira vara criminal da comarca de Guarulhos, São Paulo, por exemplo. Tá? Então, não corrija a competência no endereçamento. Você vai falar sobre a incompetência numa preliminar de nulidade, vai escrever ali tudo a respeito sobre a competência, certinho, vai indicar ali para quem você deve direcionar, né? Se é para o juiz federal, se não é, mas não faça isso no endereçamento, ok? É o que eu falei, né? Pensa comigo. Se você dirige para o juiz federal não está nem sabendo da existência desse processo, esse processo nem está lá. Você vai dirigir para ele e vai falar, gente, mas cadê o processo? Não tá nem aqui. Tá doido esse advogado, tá? Então, é para o juiz incompetente mesmo, ok?
Vamos para o nosso próximo ponto importante para você ganhar aí preciosos pontinhos nessa prova, que é o preâmbulo. Lembra que eu falei do preâmbulo? É no preâmbulo que eu mostro para o examinador que eu sei qual que é a peça que ele está me cobrando, tá? Que eu vou escrever ali o nome da peça e que eu coloco o fundamento legal. Olha aqui, um exemplo bem bacana de preâmbulo para você que está inseguro e não sabe fazer um preâmbulo. E ele é importantíssimo. Você vai colocar o nome do seu cliente. Posso inventar um nome pro? Não, é o nome que está no enunciado, tá? O examinador dá esse nome para você. Aqui, a minha cliente, gente, é a Beyoncé. Então, eu vou colocar o nome dela, Beyoncé, já qualificada nos autos. Eu preciso qualificar a Beyoncé? Por que coloquei que ela já está qualificada nos autos? Porque todo mundo conhece a Beyoncé, ela é famosa? Não, gente, eu não preciso qualificar a Beyoncé. Por quê? Eu já estou na minha manifestação derradeira nos memoriais, tá? Olha quantas etapas procedimentais nós já passamos. Já houve a denúncia, já houve a resposta à acusação, já teve audiência. Olha quantos momentos a Beyoncé já apareceu no processo. Então, para que eu vou qualificar se a gente já sabe, já de cor e salteado? Não tem essa necessidade. Você vai colocar a Beyoncé, já qualificada nos autos, por seu advogado, que esta subscreve, e você fazendo a sua peça, né? Mostrar que você tem capacidade postulatória para isso. Vem tempestivamente. Por que eu coloquei tempestivamente, gente, no lugar de respeitosamente? Porque agora a OAB, o examinador, ele está cobrando que você fale que você está apresentando a sua peça no momento oportuno, tá? A gente sabe que esse termo aqui, tempestividade, ele é usado na fase recursal, né? Um dos pressupostos recursais. Mas o examinador, de uma forma assim não muito técnica, né? Muitos doutrinadores já vi questionando isso, de uma forma não muito técnica, quer que você coloque isso em peças em que a gente não discute, né, a tempestividade. Mesmo porque os memoriais, ainda que apresentados fora do prazo, eles devem ser admitidos no processo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a ausência de memoriais pode acarretar nulidade absoluta? Né? A ausência dos memoriais da defesa é nulidade absoluta, tá? Então, ainda que seja fora do prazo, ele vai ter que ser aceito. Eles terão que ser aceitos, os memoriais, tá? Então, a gente vai colocar aqui tempestivamente, a gente já viu o prazo, né, que é de 5 dias, vamos ensiná-los a contar, vocês vão aprender a contar aqui comigo. Então, vem a presença de Vossa Excelência, né, do juiz, a apresentar, ó, no meu preâmbulo eu também coloco o verbo, tá? Eu não vou interpor memoriais, tá? Eu vou apresentar os meus memoriais. Eu não vou impetrar memoriais, eu vou apresentar, tá? Vou apresentar. E aí, gente, no exame de ordem, você tanto pode colocar aqui, vem no gabarito, né? Alegações finais na forma de memoriais ou simplesmente memoriais, tá? O exame de ordem aceita as duas formas, ou uma ou a outra que você preferir, tá? Evite colocar só alegações finais, porque a gente viu que alegações finais podem ser orais ou na forma de memoriais. Aí, se você não está descrevendo aqui que está sendo na forma de memoriais, pode ser ali que na hora de fazer o cara crachar a conferência do gabarito, você perca ali pontos e até haja problemas na identificação da peça, tá? Então, você vai colocar aqui alegações finais na forma de memoriais ou memoriais e vai colocar o fundamento legal da sua peça. Com base no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, lembra se houver ali a situação da complexidade da causa ou do número excessivo de acusados, né? Ou você vai colocar com base no 404, parágrafo único, se houver ali uma diligência pendente, tá? Nós já falamos exaustivamente sobre isso. E aí você vai fundamentar num desses dois artigos, vai escrever ali pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, e aí você já vai para a próxima etapa da sua peça, depois que você fez ali o seu preâmbulo, você vai fazer o dos fatos, tá, gente? Você vai abrir um tópico ali e vai escrever dos fatos. Dos fatos, como é um ponto ali que não gera pontuação para você, a gente não vai, nessa aula, esmiuçar os fatos. Mas, no nosso próximo bloco, na parte 2, eu vou mostrar para você como redigir o dos fatos. Agora, a gente vai falar sobre um assunto que está no do direito, tá? Que pontua que a gente precisa alertá-los aqui, tá? Alertar vocês aqui. Então, esse ponto aqui vai estar lá no do direito. E é o que, gente? Preliminares. Preliminares por quê? É uma matéria prévia que eu estou antecedendo ao mérito. Normalmente, são matérias processuais. Mas eu também posso estar diante de uma extinção da punibilidade, que não é matéria processual, tá?
Tem essas duas hipóteses aqui. Preliminares lembra de pré, né? Pré-escola. Então, são matérias que vão... Eu não vou estar falando ali do mérito, mas eu preciso sanar aquela questão para que o processo possa continuar. Se eu estou diante de uma nulidade, por exemplo, eu preciso sanar essa nulidade para que o processo possa continuar. Se há ali a violação de uma regra do jogo, né? Ou seja, se eu estou diante de uma nulidade, o jogo não pode continuar. O jogo não para. O jogo para, eu vou sanar essa nulidade e aí o processo vai continuar. Por isso, preliminar, tá? Ela vai anteceder ali o mérito. Preliminares. O que eu posso alegar nas minhas preliminares? Aqui, diferentemente da RA, que eu falo no mérito, eu posso falar sobre causas extintivas da punibilidade. E onde elas estão, Pro? Qual que é o artigo que eu preciso grifar para eu lembrar delas? Você vai grifar o artigo 107 do Código Penal, que traz ali várias hipóteses, várias causas extintivas da punibilidade. Prescrição, que é muito importante, você precisa saber. Abolício criminis, tá? Tô trazendo exemplos aqui. E atenção ali para duas hipóteses de prescrição que estão relacionadas aos memoriais. De prescrição não, né, gente? De causas extintivas da punibilidade que estão relacionadas aos memoriais. Que são elas, nós já falamos aqui, ó. Quando o querelante, na ação penal exclusivamente privada, não apresenta memoriais à perempção. E olha só, esse aqui a gente não falou e é super importante. Quando eu estiver diante aqui também de ação penal exclusivamente privada, tá, gente? Não é ação penal pública, é exclusivamente privada. O querelante, ele deixa de pugnar pela condenação. Se ele deixar de pedir a condenação nos seus memoriais, também vai acontecer a perempção, que é uma causa extintiva da punibilidade, tá? Então, grifem aí o artigo 107, grifem o artigo 60, inciso 3º do CPP, que traz essa hipótese de perempção, que é extremamente importante. Pro, eu só tenho causas extintivas da punibilidade na parte geral? Basta olhar para o 107? Não. Eu também tenho causas extintivas da punibilidade na parte especial do Código, como, por exemplo, ali no 312, parágrafo 3º do Código Penal, né? Trata ali do crime de peculato, eu tenho uma hipótese de causa extintiva da punibilidade. Eu tenho também, gente, ali, se você for analisar a súmula 554 do STF, vocês vão ver que o crime ali de emissão de cheque sem fundo, há hipóteses aí que eu tenho causa extintiva da punibilidade, tá? Também tenho causa extintiva da punibilidade em crimes tributários quando há o pagamento integral do tributo, tá? Então, atentem-se aí a esses exemplos de causas extintivas da punibilidade que vocês também podem alegar. Muita gente fica só ali batendo na tecla do 107 e esquece das demais hipóteses, tá? Então, eu trouxe aqui exemplos para que vocês não se esqueçam e não pensem que só existe na parte geral. O que mais que eu posso alegar em preliminar, para eu pontuar na prova? Nulidades. E aqui, o que você precisa grifar? O artigo 564 do CPP. Lembra? Nós falamos dele na nossa aula sobre resposta à acusação. Olha aqui quantos incisos importantes você precisa analisar, você precisa estudar e você vai poder alegar nas suas preliminares ali quando você estiver fazendo os seus memoriais, tá? Outro ponto, outro assunto que é uma causa de nulidade e que a FGV adora, né, gente? Isso sempre aparece. É a nulidade por não ter sido oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Não é suspensão condicional da pena lá do artigo 77. É a lá do artigo 89 da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, se você verificou ali no enunciado que havia todas as condições para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e o Ministério Público não ofereceu essa proposta, nulidade, você vai alegar isso em preliminar, tá? Também, gente, fiquem atentos, também gera nulidade a ausência de oferecimento do ANPP. O que é o ANPP? É o Acordo de Não Persecução Penal, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi incluído pelo pacote anticrime. Então, muita atenção aqui com esse artigo, ele deve obrigatoriamente, sem dúvida nenhuma, ser grifado, tá? Cuidado quando a gente estiver falando sobre memoriais, que o examinador, provavelmente, é muito comum, ele faz isso, ele traz nulidades que aconteceram durante a audiência, tá? Por exemplo, gente, inversão na ordem de testemunhas. Lembra que eu falei para vocês que processo penal é ação-reação?
Então, primeiro eu ouço as testemunhas da acusação, ação. Depois eu ouço as testemunhas da defesa, reação. Se o juiz não respeita, inverte a ordem, ouve primeiro as testemunhas da defesa e depois as da acusação, eu estou diante de uma nulidade. E eu vou ter que alegar isso em preliminar, ok? Eu posso estar também diante de uma nulidade se o réu foi interrogado primeiro. O primeiro ato da audiência foi o interrogatório do réu. Não, gente, o interrogatório do réu é o último ato processual, é o último ato da instrução, justamente por conta desse sistema de ação-reação. O réu ali, falando por último, ele tem a possibilidade de reagir sobre tudo que foi falado durante a audiência, ok? Outra causa ali que já caiu no exame de ordem preliminar, ó, ausência de intimação do réu para a realização da audiência de instrução e julgamento. O réu não foi intimado, nem ficou sabendo que ia ter audiência, tá? Uma causa de nulidade. Pode acontecer também, gente, de aparecer uma nulidade ali de vício no ato de reconhecimento. Quando eu vou fazer o reconhecimento de pessoas, num crime de roubo, por exemplo, né? Eu tô diante ali do crime de roubo, né? E para eu, um dos elementos ali da autoria é justamente o reconhecimento ali do roubador. E para eu fazer o reconhecimento não é de qualquer jeito, né? Existem formalidades que a lei traz, que o Código de Processo Penal traz. Se essas formalidades foram desrespeitadas, você alega isso em preliminar. Você vai alegar ali uma nulidade no tópico ali referente às preliminares, ok? Bom, já vimos que podemos alegar em preliminares, então, causas extintivas da punibilidade e a ocorrência de nulidades. Agora vamos para o recheio da nossa peça dos memoriais. Vamos aqui para as teses de mérito. Nós já vimos que as preliminares se relacionam a questões processuais e a causas extintivas da punibilidade. Já as teses de mérito, eu vou falar sobre algo que vai ensejar o quê? A absolvição do meu cliente. Excelência, eu não quero que ele seja condenado, eu quero que ele seja absolvido. Com base em quê? No 386 do CPP, artigo que você obrigatoriamente deve grifar, tá? 386. Aí o 397, esquece, 397 é lá na RA, gente. Se você tá confuso ainda, assiste a nossa aula de RA que você vai entender por que lá é 397 e por que aqui é 386, tá? 386 do CPP que fala o seguinte, ó, para você saber a sua tese de mérito, você vai olhar para ele. Pode ser que lendo o enunciado, você veja que não tem materialidade ou que não tem autoria. E aí, você vai pedir a absolvição do seu cliente. Atentem-se, gente, para duas situações diferentes aqui, tá? E vamos saber diferenciar cada uma delas. O 386, inciso 1, fala que o seu cliente vai ser absolvido se tiver provada a inexistência do fato. Então, provou-se a inexistência do fato. O que significa isso? Vamos imaginar que eu estou diante do crime de homicídio, tá? Homicídio consumado. O Ministério Público me denunciou por homicídio consumado porque eu matei ali uma pessoa, tá? O MP fala claramente que eu matei aquela pessoa. Só que durante a audiência, a vítima, que o MP fala que eu matei, aparece e fala, gente, eu tô Vivinha da Silva. A Maiara nunca tentou me matar, ela jamais faria isso comigo. Nesse momento, gente, está provado a inexistência do fato. Não tem materialidade, não tem corpo. O corpo tá ali, vivo. Não tem materialidade, tá? Então, eu provei a inexistência do fato. Mas pode ser, gente, que no enunciado conste que não tem prova da existência do fato. Percebam que isso é diferente, tá? Aqui é diferente. Por quê? Vamos pensar de novo na minha acusação de homicídio, tá? Então, o Ministério Público falou que a Maiara matou uma pessoa. Essa é a acusação. Tá me acusando de homicídio e fala que eu matei uma pessoa. Só que, quando a gente analisa o processo, quando a gente analisa o enunciado, não tem o laudo ali de exame de corpo de delito. Ninguém sabe onde está o corpo da vítima. Não tem nenhuma testemunha, ninguém viu. Ninguém viu, não tem testemunha. Não tem nenhum elemento ali de prova que demonstre que aquele homicídio aconteceu. Não tem laudo, não tem testemunha. Vítima, ninguém sabe, ninguém viu. Vejam que nesse caso eu não provei a inexistência do fato.
A vítima está desaparecida. Pode ser que o fato tenha acontecido. Muito provável que aconteceu. Mas eu tenho alguma prova de que ele aconteceu? Não tenho. E se eu não tenho prova de que o fato aconteceu, a dúvida vai militar em meu favor. Então, se o Ministério Público não conseguiu provar que eu matei a vítima, não tem prova da existência daquele fato, só pode acontecer o quê? A minha absolvição. Ah, mas é muito provável que ela matou porque ela estava com muita raiva daquela pessoa. Ela estava irritada com aquela pessoa, é muito provável. Tá, mas tem provas suficientes para uma condenação? Tem laudo pericial, tem depoimento de testemunhas, não tem nada disso. Então, não há outro caminho que não a absolvição. E aqui, gente, como o fato não foi provado, eu estou diante ali de uma tese de ausência de comprovação da materialidade, tá? Uma outra situação, que eu também vou pedir a absolvição do meu cliente, é no caso de não estar comprovada ali a autoria ou, do mesmo modo, não existe prova de que o réu concorreu para infração penal, tá? Então, vamos lá. Aqui também eu tenho duas situações. Olha o que fala o inciso 4º. Estar provado que o réu não concorreu para infração penal. Aqui, gente, não há dúvidas que o fato ocorreu, tá? Eu tenho, por exemplo, imagens das câmeras de segurança ali mostrando que, de fato, houve um roubo. O roubo narrado na denúncia, ele aconteceu, tá? Vamos pensar nesse exemplo aqui. Então, eu tenho materialidade, tem ali as imagens das câmeras de segurança mostrando que, de fato, houve o crime de roubo. Só que o Ministério Público, ele fala que fui eu que roubei. Tá? Fala assim, olha só, aquela pessoa ali da câmera é a Maiara, dá pra ver o tipo de roupa que ela usa, o cabelo é o jeito que ela gosta, ela enrola o cabelo ali na imagem, dá pra ver. Só que eu falo assim, peraí, acusação. Nesse dia, nessa hora em que vocês, em que foi gravada em que foram gravadas essas imagens, né, no horário ali que o Ministério Público fala, e no dia que o Ministério Público fala que eu pratiquei esse crime, eu nem estava aqui. Eu nem estava em São Paulo, eu estava em Portugal visitando a minha irmã. Minha irmã mora em Portugal, eu estava lá. Ou seja, eu provo que eu não concorri para aquela infração penal. Eu provo que eu não estava ali, que aquela pessoa que aparece ali nas imagens não sou eu. Eu tenho um álibi. Eu mostro ali a passagem aérea, mostro fotos. Ou seja, eu consegui provar que eu não concorri para a infração penal. Uma outra situação que pode acontecer é a do inciso 5º, né? Que fala que não existe prova de o réu ter concorrido para infração penal. Então, vamos imaginar que o Ministério Público novamente me acusa de roubo. Só que no momento de fazer o reconhecimento, né, a vítima não me reconhece. A vítima não me reconhece. Não tem imagens das câmeras de segurança. Eu nego categoricamente que fui eu. Eu não consigo apresentar um álibi. Não tem uma explicação para falar o que eu estava fazendo naquele dia. Não consigo provar que não fui eu. Mas, por outro lado, o MP não consegue provar que fui eu. A vítima não me reconheceu. Não tem imagens das câmeras de segurança. Nenhuma testemunha viu, ninguém falou que fui eu. Então, não tem prova de que eu concorri para aquela infração. Então, vamos imaginar ali que foi um roubo praticado em concurso. Eu provei o roubo. Eu provei que eu roubei junto com o meu marido. Eu e meu marido somos uma dupla ali de roubadores. Do meu marido tá provado. A vítima reconheceu o coitado do meu marido. Vai pegar a cana ali. Só que a vítima não me reconheceu. Eu fui mais esperta, eu tava de capacete no dia do roubo. Fomos de moto, eu estava de capacete. A vítima não me reconheceu, nenhuma testemunha viu. Eu nego categoricamente. Não tem prova de que fui eu. Se não tem prova, essa dúvida, será que foi a Maiara ou não, vai militar em meu favor. Vai militar em meu favor, eu devo ser absolvida por não ter sido comprovada a autoria. O roubo tá provado, tanto que meu marido rodou, mas a autoria não foi provada, tá? Então, isso que eu tenho que analisar no enunciado. Perceberam a diferença, gente, de estar provada a inexistência do fato, estar provada a autoria e de não haver provas do fato e não haver provas da autoria? Comenta aí se você entendeu. Tenho certeza que com essa explicação aí não tem como, né, gente? Se não, me manda uma mensagem ali das redes sociais que a gente pode conversar e sanar qualquer dúvida sua. O que mais que eu posso alegar para pedir absolvição do meu cliente?
Lembram desse esqueminha aqui, gente, que nós falamos na resposta à acusação? O que é o crime? O crime é fato típico, ilícito e culpável. Se eu trouxer na minha peça alguma causa que exclua o fato típico, exclua a licitude ou que exclua a culpabilidade, o que vai acontecer? Eu vou absolver o meu cliente, tá? Se eu mostrar ali, nossa, o fato é atípico. Eu tô diante ali de um crime. A acusação narrou o crime de estupro de vulnerável. Mas a vítima, ela tem 15 anos e ela consentiu, não teve violência, não teve grave ameaça. Ou a vítima, isso aqui é uma pegadinha, né? Inclusive de primeira fase, quando eu dou aula de crimes contra a ordem, de crimes contra a dignidade sexual, eu falo muito disso, porque a FGV gosta muito disso. A FGV traz uma situação assim, que o agente ele teve relações sexuais com uma menina de 14 anos. E ele foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. E a relação foi consentida, a menina consentiu. Isso é estupro de vulnerável? Esse fato é típico? Não. Por quê? Para configurar o estupro de vulnerável, ela tem que ser menor de 14. E se ela tem 14, ela não é menor de 14, ela tem 14. Então, se a relação foi consentida, não tem o crime aí, tá? Então, uma das minhas teses pode ser a atipicidade. Ou eu posso estar diante ali de uma excludente da ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa. Posso alegar isso. Ou um tema aqui que a OAB adora, né? Foi até objeto aqui da resposta à acusação que nós fizemos, né? Na nossa aula anterior, que é a embriaguez completa e acidental. Ele exclui a culpabilidade. Se eu demonstro isso, isso pode ensejar a absolvição do meu cliente, com base no 386. Olha aqui o que diz o 386. Hipótese de atipicidade, ou seja, excluir o fato típico, quando eu mostrar o quê? Que o fato não constitui infração penal. Lembra lá do exemplo da questão lá da prática de relações sexuais consentidas com uma menina de 14 anos, sem violência, sem grave ameaça, sem fraude, tá? O que mais pode ser uma causa de excludente da tipicidade? Fato atípico, coação física, não a moral, tá, gente? A moral exclui a culpabilidade. Coação física irresistível, crime impossível. Ele estava tentando me matar com uma arma de brinquedo. Erro de tipo essencial, lembram do erro? Princípio da insignificância, gera atipicidade material. A súmula vinculante 24 nos crimes tributários. Atos preparatórios em regra, gente, eu não tenho ali ainda o fato típico, né? Ausência de dolo ou culpa, não foi demonstrado. Mostrando isso, exclui a tipicidade, é o que fala aqui o 386, inciso 3, e eu tenho o quê? A absolvição do meu cliente. Não só isso, excludente de licitude. Olha o que fala o inciso 6º. Existirem circunstâncias que excluam o crime. Excluem o crime, excludentes de licitude. Ou mesmo, olha só, houver fundada dúvida sobre sua existência. O que significa isso? A defesa não conseguiu provar por A mais B que o cliente, né, você não conseguiu provar por A mais B que o seu cliente agiu em legítima defesa. Você não conseguiu comprovar. Não ficou claro isso. Mas você lançou uma dúvida na cabeça do juiz. O juiz falou, caramba, eu tô em dúvida se realmente aconteceu ou não essa legítima defesa. A dúvida aqui também milita em seu favor. Na dúvida, o juiz vai te absolver, porque ele tá em dúvida ali se houve ou não a legítima defesa, tá? Em dúvida se houve ou não, não condena, absolve, tá? Outra questão que a gente já viu, excludentes da culpabilidade. Aqui é a mesma regra, tá, gente? O código vai falar no 386, inciso 6º, existirem circunstâncias que isentem o réu de pena, a gente lembra das causas excludentes da culpabilidade, ou mesmo fundada dúvida, né, sobre a sua existência. Você plantou ali a dúvida na cabeça do juiz. Excludentes da culpabilidade, a gente tem o erro de proibição inevitável, a coação moral, não é a física, como eu falei para vocês, irresistível, a obediência hierárquica, essa daqui que o examinador a FGV ama, que você tem que estudar, você tem que grifar, embriaguez completa e acidental. E o que nós temos também, gente? A inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nesse caso, eu até estarei diante de uma sentença absolutória, mas vai ser uma sentença absolutória imprópria. Por quê? Eu não vou sair livre, leve e solto se eu conseguir absolvição por esse fundamento. Vai ser aplicada aqui, uma medida de segurança, que pode ser internação ou tratamento ambulatorial, tá?
Que mais que eu posso alegar aqui nas minhas teses de mérito? As discriminantes putativas, né? Também são circunstâncias ali que isentam o réu de pena, mas ao cuidar que elas excluem a tipicidade, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade. Lembram, gente, das discriminantes putativas? Eu tenho a legítima defesa putativa, eu imagino que eu estou em legítima defesa, mas não estou, né? É uma questão, uma situação falsa ali. Alguém, meu marido, por exemplo, entra em casa, eu acho que é um ladrão, e atiro nele, né? Uma legítima defesa putativa, falsa, não tinha ali, eu não estava diante daquela situação de perigo que eu imaginei que eu estivesse, tá? Então, essas hipóteses também podem ser alegadas. Por último, gente, o que eu também posso alegar na minha tese de mérito com base no 386? Aqui não tem prova suficiente para a condenação. O Ministério Público não conseguiu comprovar cabalmente a existência ali de provas da materialidade ou da autoria. E o juiz ficou na dúvida se aquele fato aconteceu ou não. Se ele está na dúvida, mais uma vez, a dúvida milita em favor do réu. Indúbio pro réu ou favor rei. Lembram desse princípio importantíssimo que a gente aprende na faculdade? É esse o fundamento que você vai usar se você estiver diante do indúbio pro réu, o 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, ok? Bom, essas então, gente, são todas as teses de mérito, todo o recheio que você vai alegar na sua peça, tá? Deixa uma pergunta aqui para vocês, né? Agora que a gente já viu as preliminares, vimos as teses aqui de mérito que vão ensejar a absolvição do seu cliente. E se eu tiver como assistente de acusação? Aqui eu não tô mais na defesa, eu não quero mais a absolvição, tá? Se eu tiver pela defesa, a gente viu que eu vou alegar ali o 386. Mas aqui não, aqui eu tô do lado do MP como assistente de acusação, ou eu sou o advogado do querelante, eu tô na posição de acusador na ação penal privada, ou se eu tô na ação penal privada subsidiária da pública, né? Vejam que aqui eu mudei de lado, né? Não tô pela defesa, eu tô pela acusação. E aí, como é que fica o meu pedido? Eu vou usar o 386? Não, gente, porque o 386 é para absolvição. O que eu vou pedir? Eu vou pedir ali, eu vou demonstrar justa causa para condenação. Eu vou pedir a condenação falando que existe. Foi comprovada a autoria, foi comprovada a materialidade do fato típico e eu vou querer a procedência ali da ação para condenar o réu nas penas do tipo penal que foi imputado na inicial, tá? Então percebam, cuidado quando vocês estiverem lendo o enunciado, verifiquem do lado de quem vocês estão. Tô do lado da acusação? Tô do lado da defesa? A depender do lado que eu estiver, gente, se a OAB fizer isso, muita gente vai rodar. Que a gente fica muito nesse negócio de, estou pela defesa, tenho que defender, que a gente esquece que a gente pode, como advogado, acusar também, né? Se eu tiver como assistente de acusação, como querelante, então cuidado, que aí meu pedido vai ser diferente. Eu esqueço o 386, que é lá para defesa, e eu me visto de promotor de justiça, sou advogado, mas vou fazer ali o papel de promotor para pedir a condenação, tá? Então cuidado com isso. Teses subsidiárias, já vimos as nossas teses de mérito. E se eu estiver pela defesa, que é o que mais é cobrado no exame de ordem, né? O exame de ordem quer que você esteja, você vai ser advogado. Então, ele vai querer ali, na maioria das vezes, que você esteja ali no papel de defensor, né? Você vai estar defendendo o seu cliente. E aí você vai pedir a absolvição do seu cliente com base no 386, todas aquelas hipóteses que nós vimos. Mas, como eu já expliquei no começo da aula para vocês, cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente nunca sabe o que pode sair. Então, pode ser que mesmo aquela sua tese perfeita e brilhante de absolvição, o juiz resolva te condenar, tá? Se ele for condenar o seu cliente, que essa condenação ela seja a mais branda possível. E é aí que entra o quê? As nossas teses subsidiárias. Então, você vai falar assim, Vossa Excelência, em caso de condenação, o que eu quero? Em caso de condenação, eu quero o quê? Vamos lá ver o que eu vou pedir. Aí a gente vai discar, né? Tem aqui uns números, na verdade são uns artigos que são importantes que você precisa grifar. Disque 5961A66, porque você vai falar da dosimetria da pena. E na dosimetria você vai pedir aqui a pena mais branda possível. Pena mais branda possível. E aí, gente, grifem esses artigos, tá?
o 59, que fala da fixação da pena base, o 61 ao 66, que trata de agravantes e atenuantes. Você vai pedir o afastamento de agravantes. No enunciado, gente, eles vão propositalmente colocar um monte de besteira ali que o promotor e o juiz vão fazer, tá? O promotor vão colocar um monte de situações ali que não deveriam estar ali para que você identifique aquele erro e peça o afastamento, tá? Então o promotor vai pedir uma agravante nada a ver, que não era para estar ali, tá? E você vai ter que pedir o afastamento. Ou vai estar escancarado ali no enunciado uma circunstância atenuante, tá? A confissão, por exemplo. E aí você tem que estar atento, tem que ler esses artigos para que você reconheça e coloque na sua peça, tá? Então, em caso de condenação, eu quero que a pena base seja fixada no mínimo legal, eu quero que sejam afastadas agravantes, eu quero que sejam reconhecidas atenuantes e vou pedir também, gente, o regime mais brando possível. E quando eu falo de regime, eu tenho que ir lá no artigo 33 do Código Penal. Aqui, gente, são todos do Código Penal, tá? Diz que isso aqui é tudo Código Penal, que você vai grifar. Então, você vai grifar também o 33 do Código Penal, que fala do regime de pena. Gente, se você tá pela defesa, você não vai pedir o regime fechado, tá? Quais são os regimes que nós temos? Fechado, semiaberto e aberto. Então, você não vai pedir, eu quero que meu cliente fique em regime fechado. Você não vai fazer isso, né? Porque você não quer uma situação ruim para o seu cliente, você quer uma situação branda. Você vai falar, eu quero que seja fixado o regime aberto, se for o caso, o regime semiaberto, também for o caso, dentro das possibilidades legais, aquilo que for mais brando para o meu cliente, tá? E isso você faz olhando para o artigo 33 do Código Penal, que trata sobre regime de cumprimento de pena. Depois, você vai falar sobre os benefícios penais. Aí você vai grifar lá o artigo 44 e o artigo 77. O 44 fala da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o 77 fala sobre a suspensão condicional da pena. Não é do processo, é da pena, tá? Lembrem-se que você está antecedendo uma manifestação que vai vir antes da sentença. Então, na sentença vai ser fixada uma pena. Quando essa pena for fixada, você vai pedir esse benefício penal aqui já nos seus memoriais, para que o juiz já observe na sentença que você tem direito à suspensão condicional da pena, tá? Para ficar aqui mais claro para vocês esses artigos. E olha só, gente, perceba uma curiosidade, para vocês não esquecerem, quando a gente fala de regime e benefícios penais, são umas duplinhas aqui, ó. Eu tenho 33, 44 e 77, tá? Números bem parecidos para vocês não esquecerem, repetidos aqui. Então, o que eu tenho que analisar nas minhas teses subsidiárias? Primeiro, a dosimetria da pena. Por quê? Se o juiz condenar o meu cliente, o próximo passo, quando ele condena na sentença, é ele fixar a pena. Ele fixa a pena com base no sistema de dosimetria da pena, que é o nosso sistema trifásico, tá? O que ele começa? O juiz começa analisando ali se ele está diante ali de um crime que ele tem que analisar o CAPT, a forma simples, ou as formas qualificadas, né? Por exemplo, o furto. Eu tenho o furto simples, que é uma pena, e tenho o furto qualificado, que é outra pena. As qualificadoras, elas têm penas autônomas. Então, se o juiz estiver diante do crime de furto qualificado, ele vai partir da pena do furto qualificado e não da pena do furto simples. Uma das suas teses subsidiárias pode ser de afastar a qualificadora, tá? Por exemplo, se eu estiver diante do furto ali, o concurso de pessoas, ele qualifica o furto. O que eu vou alegar? Juiz, não teve concurso aqui. Então, afaste essa qualificadora. Comece do patamar do furto simples, que tem uma pena ali mais branda que o furto qualificado. Então, você tem que analisar se tem qualificadoras e você vai afastar essas qualificadoras se houver, se tiver fundamento para isso. Depois, a gente vai entrar ali nas fases da dosimetria. Na primeira fase, você vai grifar o artigo 59 do Código Penal. E você vai sempre buscar a pena base no mínimo legal. Gente, isso é praxe, tá? Tá fazendo memoriais, teses subsidiárias, já sabe. Pedir a fixação da pena base no mínimo legal, ok? Depois, na segunda fase de fixação da pena, o juiz vai analisar circunstâncias agravantes e atenuantes. Por isso que você tem que saber e tem que grifar o 61 ao 66 do CPP que traz essas circunstâncias. E o que você vai fazer nos seus memoriais? Você vai buscar o afastamento das agravantes, por exemplo, da reincidência, e o reconhecimento de atenuantes,
por exemplo, ali da menoridade relativa, tá? Já na terceira fase, o que o juiz vai fazer? Ele vai analisar se ele fixa ali causas de aumento e de diminuição de pena. E aqui, do mesmo modo, você vai buscar o afastamento das causas de aumento, né? Você não quer, o furto lá tem uma causa de aumento por ser furto noturno. Não, mas aqui não estava no horário ali de furto noturno, peraí, eram 2 horas da tarde. Você vai pedir esse afastamento aí. E pedir, se tiver o caso, reconhecimento de causas de diminuição de pena. A tentativa, por exemplo, gente, é uma causa de diminuição de pena. Então, você vai pedir aqui que seja fixada ali o patamar máximo ali de redução da pena, ok? Outra questão, né? Analisar a dosimetria depois que o juiz fixa a pena, a quantidade de pena. A Maiara pegou ali 3 anos de reclusão. 3 anos de reclusão não, 3 anos não vai dar isso. Pensar ali, Maiara pegou ali 10 anos de reclusão, tá? Vamos partir ali dos 10 anos de reclusão. Qual que é o próximo passo que o juiz vai seguir? Ele vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena. A Maiara vai cumprir esses 10 anos no fechado, no semiaberto ou no aberto? E aqui, gente, você vai buscar o regime de cumprimento mais brando para o seu cliente. Aí você vai analisar ali o 33 e você vai verificar se o mais brando, se é cabível o regime aberto. Se for o cabível o regime aberto, maravilha, pede o regime aberto. Mas às vezes não é, mas é cabível o semiaberto. Aí você pede o semiaberto, ok? E depois que o juiz fixa a pena, fixa o regime de cumprimento, ele vai falar de benefícios penais, que nós temos aqui, ó, a conversão da pena privativa de liberdade restritiva de direitos, que está lá no 44 do Código Penal, e temos aqui o sursi penal, não é o sursi processual, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com o artigo 89 da Lei 9.099, é o sursi penal, que está lá no artigo 77 do Código Penal. Você vai pleitear se for o caso, você tem que analisar se cabe ali no enunciado no seu problema, tá? Outra tese também que eu posso alegar, gente. Nós vimos aqui, então, as nossas teses subsidiárias, tá? Ou seja, em caso de condenação, condena, mas pega leve, tá? Então, a gente viu como que o juiz pode pegar leve aí, reduzindo a pena e aplicando os benefícios penais e fixando o regime mais benéfico, menos gravoso. O que mais que eu posso alegar nos meus memoriais? Teses de desclassificação, tá? Quando eu estou falando aqui das teses de desclassificação, muitos alunos perguntam, onde eu alego a desclassificação? Depende. Qual a consequência que a sua desclassificação vai gerar? A sua desclassificação vai gerar uma tese preliminar de incompetência? Lembra do exemplo que eu dei do crime de moeda falsa? Vamos pensar ali que eu estou diante de um crime de moeda falsa e durante a instrução mostrou, então tá na Justiça Federal, tá? Vamos pensar ali na moeda falsa. Tô lá na Justiça Federal, crime de moeda falsa. Durante a instrução, verificou-se que aquela falsidade ela era grosseira, tá? Era uma nota ali grosseiramente falsificada. Se eu tô diante do falso grosseiro da moeda, do dinheiro, não é crime de moeda falsa, pode ser o crime de estelionato. Então, aí eu vou desclassificar o crime de moeda falsa para o estelionato e, em consequência, eu tenho uma preliminar ali de incompetência. Então, se eu estou diante de uma preliminar de incompetência, eu alego em preliminar, tá? Pode ser que essa desclassificação impacte no mérito, e aí eu alego no mérito porque pode ensejar a absolvição. Ou pode ser que essa desclassificação aqui de um crime mais grave para um crime menos grave, isso é desclassificação, tá, gente? Pegar um crime mais grave e desclassificar para outro menos grave, é isso que eu vou buscar aqui. Pode ser que impacte nas minhas teses subsidiárias, né? Pode ser que desclassificando o crime eu consiga ir para o regime aberto. E aí eu alego isso nas minhas teses subsidiárias, ok? Então eu preciso saber o que eu vou conseguir com ela para eu saber aonde eu alego. Cuidado que todas as vezes que eu peço uma desclassificação, eu tenho que analisar se vai ser cabível a NPP ou sursi, aqui sim o processual do artigo 89 da Lei 9.099, tá? E aqui, novamente, eu dou o exemplo do furto. O furto simples, gente, admite a suspensão condicional do processo. Já o qualificado, não. Se eu peço a desclassificação do simples para o qualificado, eu tenho o quê? A possibilidade de pedir o sursi processual. E eu tenho que pedir, quando eu vou desclassificar, eu tenho que fazer esse pedido nas minhas teses também, tá? Eu também preciso analisar, gente, a ação penal. Porque pode ser que
quando eu desclassifico e mudo a ação penal, eu posso estar diante da preliminar de decadência, que é uma extinção da punibilidade. Então, vamos pensar ali no crime de lesão corporal. Eu fui denunciada ali por lesão corporal grave. Durante a instrução, verifica-se que aquela lesão não foi grave, era uma lesão leve. A lesão grave, ela é de ação penal pública incondicionada, ok? Não preciso de representação da vítima. Mas na lesão leve, eu preciso da representação da vítima. E se ela não foi feita no prazo decadencial de 6 meses, se esse prazo já escoou, o que eu tenho aqui? Uma decadência. Por isso que, se eu desclassifiquei, pedi a desclassificação da lesão grave para leve, eu preciso analisar aqui a ação penal também. Além de analisar se cabe sursi processual, eu preciso analisar a ação penal e preciso analisar a competência. Porque pode ser que essa competência aqui, a depender do novo crime, seja deslocada para o GCRIM, Juizado Especial Criminal, e eu tenho ali uma tese de incompetência, tá? Além disso, eu preciso analisar possível aplicação de teses subsidiárias favoráveis, ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Desclassifiquei, agora vai ser possível a aplicação no regime mais brando, ou vai ser possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Então, toda vez que eu for desclassificar de um crime mais grave para um menos grave, eu tenho que fazer essa análise aqui. Desclassifiquei, tá? Esse novo crime que eu desclassifiquei, cabe NPP? Cabe sursi processual? Qual que é a ação penal? Vai mudar alguma coisa? Vou ter uma tese extintiva da punibilidade? Qual que é a competência? Tem que mandar para outro juízo? Posso melhorar aqui as minhas teses subsidiárias diante desse novo crime que eu estou querendo desclassificar? Então, cuidado com isso, ok? Bom, pedidos, né? Já ali quase finalizando a nossa peça. O que eu vou pedir nos meus memoriais? Nos pedidos, gente, a gente vai repetir o que tá nas nossas teses de mérito. Lembra que na tese de mérito eu peço absolvição com base em algumas hipóteses do 386? Então, eu vou fazer o pedido de absolvição com base em algumas dessas hipóteses, tá? Sempre deixando bem claro no meu pedido principal, ó, eu tenho que fazer um pedido específico para cada ponto que está na peça, tá? Então, se eu comecei a minha peça falando sobre preliminar de extinção da punibilidade, meu primeiro pedido vai ser o quê? A declaração ali da extinção da punibilidade com fundamento no 107 e tal, colocando sempre o fundamento, tá? Se minha tese ali preliminar for de nulidade, eu tenho que pedir o quê? A declaração de nulidade do processo ab início, ou seja, desde o início, se a audiência for até o recebimento da denúncia, inclusive, né, no recebimento da denúncia, ou a partir do ato viciado, por exemplo, a partir da audiência, né, como normalmente acontece nos memoriais, analisando sempre ali o que o problema pede, tá? Pedir preliminar, reconheço ali a preliminar de nulidade, eu peço reconhecimento dessa preliminar de nulidade, seja no início ou a partir do ato viciado, sempre colocando o fundamento, tá? Vamos colocar o fundamento legal. Depois, no mérito, a gente já viu que eu peço a absolvição com base no 386. Então, absolvição por falta de provas com base no 386 tal. Nos meus pedidos subsidiários, eu tenho que falar ali sobre cada um deles, né? Eu quero a fixação da pena base no mínimo legal. Eu quero regime de cumprimento de pena que seja no regime aberto. Eu quero que seja concedida a suspensão condicional da pena. Também posso pedir, gente, a fixação de indenização civil no patamar mínimo e a concessão do direito de recorrer em liberdade também pode constar nos meus pedidos, ok? Quanto pedidos é isso, gente? É muito legal porque o que eu falo no mérito eu também pontuo nos pedidos, né? Isso é muito legal dos memoriais. Fechamento, como que eu encerro a minha peça? Como que eu fecho essa peça? Eu vou colocar assim, ó, termos em que, pede deferimento, local. O que eu coloco no local? Eu posso escrever de onde eu tô falando? Eu posso escrever a comarca que foi mencionada no enunciado como juiz competente para o qual eu vou enviar a minha peça? Não. Eu só vou escrever local, gente. Não escrevam nada além de local, só escrevam isso, local, porque você pode identificar a sua peça, tá? Não tragam aí nenhum outro dado. A gente vai por aqui, local, 3 pontinhos. A data, pode ser aqui na data, gente, que o examinador peça para você datar a sua peça no último dia do prazo. E aí eu vou ensinar para você como que se conta o prazo processual, tá?
A gente já vai aprender. Aí eu vou colocar advogado 3 pontinhos. Posso pôr meu nome? Não, porque você identifica a peça se você tá fora. OAB, número. Aqui pode ser número bolinha, número ponto. Isso é irrelevante, tá? O importante é que você não coloque invente números, invente subseção. Ah, posso pôr São Paulo? Falo de São Paulo? Não. Posso pôr meu número da sorte? É 13? É 7? É 8? Não, não pode, senão você identifica a sua peça, tá? Vamos aqui, gente, para o prazo, para a gente aprender a datar a nossa peça, tá? Quando a gente fala do fechamento, a gente fala do prazo, porque pode ser que o examinador faça esse pedido para você. É bastante comum, tá? O prazo, a gente já viu que o prazo de memoriais, ele é de 5 dias sucessivos. Por quê? Primeiro apresenta a acusação, depois a defesa. Por isso que no seu problema vai ter assim, o MP requereu a condenação e agora é sua vez de apresentar a peça cabível. E aí você vai ter 5 dias para apresentar os seus memoriais. Como que eu conto esses 5 dias? E aqui é muito parecido com a resposta à acusação. Eu conto a partir da intimação, tá? O intimado para apresentar memoriais vai começar a contar o meu prazo, tá? É o que fala a súmula 710 do STF. Se a intimação for realizada numa sexta-feira, o prazo vai ter início na segunda-feira imediata, salvo ali se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Gente, o que é dia útil? Dia útil é segunda a sexta, né? Muitos alunos me perguntam, sábado é dia útil? Não, mas eu trabalho no sábado. Não tem problema, não é dia útil. Sábado, domingo e feriado. Feriados não são dias úteis. Dia útil é o quê? Segunda a sexta-feira. É isso que você considera para contar seu prazo, tá? Eu não conto também, gente, o dia do começo, o dia do susto. Ai, fui intimado para apresentar os memoriais. Calma, você respira, no dia seguinte vai começar a contar seu prazo. Mas o último dia do prazo conta, tá? Salvo se esse último dia cair num domingo, em dia não útil, tá? E assim como o primeiro dia, como eu falei para vocês, o último precisa ser útil. Não entendi nada aqui que você falou. Vamos para a prática que você vai entender tudo. Olha aqui. Contagem aqui do prazo, gente. Como que eu faço? Fui intimado aqui na segunda-feira. Eu vou contar a segunda-feira? Não. Eu não conto a segunda-feira, tá? Não conto a segunda-feira. Eu vou começar a contar a partir daqui, ó, terça-feira. O que eu tenho que analisar? Terça-feira é dia útil? Terça-feira é dia útil, não é feriado, não é sábado, não é domingo. Vou começar a contar, então, a partir de terça. Então, começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Memoriais são apresentados no prazo de 5 dias. Só que o quinto dia aqui do meu prazo é um sábado. E a gente viu que sábado não é dia útil. Se sábado não é dia útil, qual que é o último dia do meu prazo? Vai ser dia 13. Por que dia 13? Porque é o próximo dia útil subsequente, tá? Depois aqui do dia 11 eu tenho o dia 12, que é um domingo, não conta. E o próximo dia útil é o dia 13. Então, gente, só pode ser dia 13. É no dia 13 que eu tenho que datar a minha peça. Se ele pedir para você datar no último dia do prazo, e ele falar que você foi intimado na segunda-feira, dia 6, você tem que datar sua peça aqui no dia 13. Mas e se ao invés dele falar que eu fui intimado na segunda-feira, ele falar que eu fui intimado aqui na sexta-feira? Como que eu faço? Eu vou contar também o dia 11, o dia 12 como dia do meu prazo, né? A gente já sabe que sexta-feira não conta, né? Eu vou excluir aqui, então, se ele falar que você foi intimado na sexta-feira, dia 10, eu não conto o dia 10. O próximo dia subsequente não é útil, é sábado, então eu não conto sábado, não conto domingo. Meu prazo vai começar a contar aqui, ó, no dia 13, que é o próximo dia útil subsequente. Aí eu vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira é dia útil? É dia útil. Então, esse é útil. Mas, sexta-feira eu quero ir pro bar, e aí? Vai ter que apresentar seus memoriais. É o último dia do seu prazo aqui, gente. Então, é esse dia aqui que você vai apresentar os seus memoriais. Então, percebam, gente, que quando eu falo de memoriais, quando eu falo de contagem de prazo processual penal em geral, vejam que ele é diferente do Código de Processo Civil, né? Por quê?
eu tenho que considerar aqui o meu primeiro e meu último dia do prazo como úteis, tá? Não todos os dias. Então, quando eu estava mostrando para vocês aqui a contagem do prazo processual, vocês viram que quando ele está aqui no meio, quando o dia não útil está aqui no meio, eu conto sem problema nenhum. Eu só não conto o dia do prazo quando ele está em dia não útil, quando ele está no começo ou no final. Como assim, Pro? Vou te mostrar. Vamos imaginar que eu fui intimada aqui, ó, numa quarta-feira, tá? Uma quarta-feira. Primeiro dia eu não conto, lembra? Vou começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3. Você vai falar, opa, 3? Mas aqui é sábado, é dia não útil. Não interessa, tá no meio do prazo, eu vou contar. Então, eu vou ter... Qual que vai ser o último dia do meu prazo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser dia 13 também, tá? Mas você fala, mas professora, aqui tinha dia não útil no meio. Tava no meio, gente. Como tava no meio, eu conto também, tá? Vai ser contado como dia do prazo. O único problema é, se começar aqui, ó, fui intimado no dia 17, começou a contagem aqui, dia não útil, não começa, vai pro dia 20. Mas se acontecer do dia não útil tá aqui no meio, ele vai ser contado, tá bom? Muito cuidado com isso, certo? Bom, já sabemos aqui fazer a contagem do prazo processual, sabemos fazer o encerramento da nossa peça, então nós finalizamos. Sabemos fazer aqui tudo sobre a peça memoriais. Com essas dicas aqui, gente, não tem como você não garantir preciosos pontos para a sua tão sonhada aprovação. Agora que a gente já sabe tudo que vai nos nossos memoriais, na segunda parte da nossa aula, eu vou pegar na sua mão e juntos nós vamos ler o enunciado e vamos redigir a peça. Você que tem dificuldade de redigir a peça, não perca a segunda parte da nossa aula sobre memoriais. Bons estudos! Pratiquem muito, gente, que esse é o sucesso da aprovação e até a nossa próxima aula.